Vamos começar deixando uma margem de 2 centímetros, tanto na lateral da folha, quanto na parte superior. Esse espaço vai servir para os centímetros de costura que vamos usar no final. Depois disso, vamos colocar a régua bem no cantinho da margem e marcar 7 centímetros. E a partir desse pontinho, desses 7 centímetros, vamos marcar 20 centímetros. Em pé, no primeiro ponto, vai fazer um tamanho de 1. Então, esse espacinho aqui vai servir para a curva da cintura. E nós vamos usar o lado curvo da régua esquadro para ligar o segundo ponto com essa quedinha. Agora, com a régua em pé, você vai marcar 13 centímetros e 22 centímetros. Então, recapitulando, de cima até o primeiro ponto, 13 centímetros, de cima até o segundo ponto, 22 centímetros. Nessa direção do primeiro pontinho, nós vamos marcar um tamanho de 6 centímetros. Então, veja, tem um espaço de 6. Vou voltar a régua para o lugar e, a partir desse ponto de 6 centímetros, eu vou ligar até com que a minha numeração chegue no 32. Ou seja, contando com esse espacinho e a reta verde, eu tenho 32, mas só a reta verde em si eu tenho 26. Na linha de baixo, nós vamos ligar novamente até o 32, mas dessa vez sem deixar nenhum espaço. Agora, nós vamos ligar as laterais da linha rosinha com a linha verde e depois vamos ligar a lateral da linha verde com o ponto lá de cima. Nós também vamos fazer a mesma coisa na parte da frente. E agora vem o gancho, que é a parte mais complicadinha. Nós vamos usar essa curva pronta da régua, que na verdade é destinado para cavas, mas ela vai servir e vai ficar bem legal também. Então, veja que eu posicionei do comecinho do primeiro pontinho da linha verde até o comecinho do primeiro pontinho da linha rosa. Eu vou ligar de um até o outro. Esse é o resultado que você vai ter. Vamos medir agora o comprimento total da nossa calça. 95 centímetros. E nessa direção, vamos marcar um espaço de 6 centímetros. Então, tem aqui um espacinho de 6 centímetros. Voltando a régua para o lugar, eu vou marcar desse espaço em diante até com que a minha numeração chegue no 22. Lembrando que só essa reta roxinha eu tenho 16 centímetros. Agora, nós vamos ligar o final do gancho com o final da perna. Para isso, eu vou utilizar o lado curvo da régua esquadro e, como ela não é muito grande, eu vou usar 2 réguas. Se você não tiver 2 réguas, você pode usar a fita métrica para completar. Então, veja como ficou. Vou fazer a mesma coisa na lateral da calça. Como é uma calça de moletom folgadinha, ela não precisa ser modelada na perna. Ela pode ser uma calça retinha, fica até com um desenho mais bonito. É questão de opinião. E aí, depois disso, nós vamos fazer a margem de costura. Eu vou deixar 1 centímetro em volta de toda a calça, menos da bainha. A bainha eu não vou marcar nada ainda, você vai entender já já por quê. Então, nós vamos colocar 1 centímetro aqui no gancho também. Veja que quando eu marco 1 centímetro, eu vou sempre acompanhando a direção da linha. Se a linha vai curvando, a minha régua vai curvando junto. E eu escrevo dentro só para ficar mais bonito e mais organizado. Depois disso, eu vou cortar o meu molde, mas não totalmente. Eu vou cortá-lo até quando estiver chegando mais ou menos no final ali da barrinha. Agora vem uma parte bem importante. Nós vamos dobrar nessa linha do final da calça, dobrar a sua folha ali no final da calça. Vamos cortar a lateral com o papel dobrado. Porque aí, quando a gente desavessar, nós vamos ter o pedaço exato que precisamos para dobrar o tecido para dentro sem ficar com aquelas pregas de bainha, até porque dentro da nossa bainha vai vir um elástico. Então, agora eu vou anotar aqui que eu deixei 2,5 cm
E quando a gente for costurar, olha, o tamanho da bainha vai acompanhar certinho a largura da minha calça. O molde da frente está totalmente pronto. Vamos fazer agora o molde das costas. Para isso, vou deixar novamente a margem de 2 centímetros, tanto na lateral quanto na parte superior da folha. E a partir do comecinho da margem, vamos marcar 14 centímetros. E a partir desses 14 centímetros, vamos marcar 21. Então, nós temos daqui para cá 14, daqui para cá 21. Com a régua em pé, lá no segundo ponto, vamos fazer uma quedinha de 2 centímetros e vamos usar o lado curvo da régua para ligar do primeiro ponto até essa quedinha. Agora, com a régua em pé novamente, só que no cantinho da margem, vamos marcar 15 centímetros e 26 centímetros. Então, recapitulando, 15 e 26. No primeiro ponto, nós vamos deixar um espaço de 12 centímetros e desses 12 em diante, vamos fazer nossa reta até o tamanho de 39. Então, olha, a reta laranja mais esse espaço tem 39 e só a reta laranja em si tem 27 centímetros. Na linha de baixo, nós vamos fazer novamente 39 centímetros, porém dessa vez sem deixar nenhum espaço. Agora, nós vamos ligar as laterais da calça. Então, primeiro ali do comecinho, veja que eu estou respeitando o espacinho que eu deixei lá em cima. E agora eu vou ligar o finalzinho da reta laranja com o finalzinho da reta rosa. Fazer a mesma coisa na frente. Agora vem a parte mais complicadinha, que é a linha do gancho. Primeiramente, você precisa entender que essa curva de cava que vem na régua não é a mais apropriada para se fazer essa curva do gancho. Mas levando em conta que a maioria das pessoas que assistem esses vídeos estão começando e não tem muitas réguas, muitos materiais, nós vamos aprender a usar essa curva. Então, olha, eu risquei ali até a metade e depois você vai precisar ligar esse finalzinho que vai sobrar ali, tá vendo? Esse finalzinho de cava, ele tá muito curvado, então eu vou acabar usando mais aquela partezinha reta da régua mesmo. E aí você vai encaixando a sua régua com a curva que você precisa fazer. Veja que você tem que fazer nessa curva aos pouquinhos, faz um pedacinho, vai ligando outro pedacinho. No final, você tem que ter uma curva parecida com essa daqui. Recapitulando, eu fiz a curva aqui até a metade. Veja que se eu coloco ela fica muito acentuada lá na ponta. Então, eu fiz ela só até a metade e depois completei o pedacinho que falta. Depois disso, nós vamos marcar o comprimento da calça desde lá de cima, com um tamanho total de 99 centímetros. E aí, na direção do final da calça, nós vamos deixar um espaço de 10 centímetros. E a partir desses 10 centímetros, eu vou ligar até o tamanho de 30 centímetros. Ou seja, o espaço mais a linha tenho 30. Mas só a linha em si, que é o final da largura da minha calça, eu tenho 20 centímetros. Agora, nós vamos ligar o final da perna até o final do gancho, novamente posicionando a régua. E depois, a lateral da calça até o final da barra, novamente posicionando a régua. Depois disso, vamos colocar os centímetros de costura. Vou colocar 1 centímetro na parte de dentro e 1 centímetro na parte da lateral. Aqui embaixo, novamente, vou dobrar na linha do final da calça, cortar, desdobrar, marcar 2,5 a partir dessa linha e agora nós temos um tamanho ideal para a nossa barrinha. Após isso, colocar 1 centímetro em volta da calça toda e incluindo na parte de cima da calça, pois ainda precisaremos colocar um cós e depois disso é só a gente cortar o nosso molde. Depois escreva aí no seu molde, que é o molde das costas, e coloque um coraçãozinho também. Assim, nós temos o molde da frente e das costas totalmente pronto. Na próxima aula, você vai aprender a fazer o molde do bolso. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Até mais!